nem foi sancionada e a lei de abuso de autoridade já levou o Ministério Público de São Paulo a paralisar as investigações sobre Rosemary Noronha, a ex-melhor amiga de Lula, ex-amiga íntima. Eu estou falando aqui com deboche mesmo, com aspas, porque eram aqueles eufemismos que a imprensa usava, Augusto Nunes, para amante, não é isso? Eu dizia que no interior a gente chama logo de amigada, né? Em vez de amiga, põe um DA lá e já resolve o problema. Teude Mateuda. Teude Mateuda. Isso é da época de Tieta, né? É isso aí. Ela é alvo de inquérito por suspeita de, junto com outros petistas, conseguir imóveis da Bancop sem pagar nada. A investigação é um desdobramento do caso do triplex do Guarujá. Ao suspender as apurações, o promotor Cássio Conserino explicou o risco de ser processado caso a defesa alegue falaciosamente que não havia indícios suficientes. Aspas, os policiais, promotores, procuradores e juízes terão de se equilibrar numa corda bamba antes e durante a investigação e o processo para não incorrerem em tais abusos, entre aspas. Detalhe, quem amarrou e quem está no comando desta corda bamba são os investigados, notadamente os investigados poderosos, exemplo desta investigação. Mas não é só, todo e qualquer réu terá contra seus algozes condições de colocá-los no mesmo patamar deles, isto é, no polo passivo de uma investigação ou ação penal. Fecha baixo. Está aí o promotor Cássio Conserino revelando toda a sua preocupação com essa aprovação da lei de abuso de autoridade que está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro para vetar integralmente ou parcialmente. Aqui eu vou discordar do Cássio Conserino, que eu respeito e que faz um belo trabalho. Ele está mandando, evidentemente, um recado ao Congresso, ao Senado, ao Congresso, que está para aprovar aí a lei de abuso de autoridade. Aliás, aprovou a Câmara. E o Jair Bolsonaro vai vetar alguns artigos. E serão analisados os vetos. Exatamente. Então ele está mandando um recado. Só que isso pode ser interpretado como, como um sinal muito ruim, que é o de falta de valentia. Aí não pode. Não pode confundir as coisas. Ele não pode paralisar as investigações sobre a Rosemary Noronha, porque a Rosemary Noronha é culpada e está envolvida em bandalheiras até o pescoço. Não é verdade. Essa história que a defesa alega falaciosamente que não havia indícios suficientes. Ou ele acha que há indícios ou acha que não há. Se ele acha que há, o promotor, ele tem que ir em frente. Ele tem que ir em frente. Eu acho que a gente tem de mostrar coragem nessa hora. Porque além do caso do triplex, a Rosemary tem o caso dos bebês de Rosemary. Tá para ser investigado. Ela nomeou, graças à sua intimidade com o presidente Lula, 2 irmãos larápios, os bebês de Rosemary, para agências reguladoras. Como não há indícios de culpa? Além disso, ela viajou clandestinamente em cerca de 20 viagens internacionais. E que passageiro clandestino não pode haver em aviões tripulados por oficiais da aeronáutica. O comandante tinha o dever de denunciar isso aí. Ela só viajava e não punha o nome dela no Diário Oficial quando a dona Marisa Letícia não viajava. O Lula, que sempre respeita muito a mulher dele e tal, fazia isso, né? A mulher que morreu por causa da Lava Jato. Agora, se a Rose for poupada pelos promotores, porque há o risco de... Aí não dá. Há um momento em que se corre risco. Nós estamos aqui falando do Supremo, todos os dias, de ministros do Supremo, indiferentes a essa conversa mole do Toffoli, que quer punir quem solta fake news, né? Como se a gente estivesse mentindo aqui sobre o Supremo, ou que é indelicado com o Supremo. Tudo cabe naquele inquérito maluco que ele mandou abrir e que o Alexandre de Moraes vai tocando aí como pode. Então é o seguinte, essa é hora de briga, é de resistência, não tem que desistir, não. Fala, Zé Maria. Olha, eu já tenho uma certa experiência em lidar com o poder aqui. Eu tenho até aquela história, conto a história de que o poder é como fogo, né? Você não pode ficar muito próximo dele porque morre queimado. Também não pode ficar muito longe porque morre de frio, congelado. Então, é aquele equilíbrio. Mas eu me acostumei aqui a entender as entranhas do poder e esses
poderosos, sem cargos, às vezes, mandam mais do que quem tem cargo. É o caso que nós estamos falando, que Augusto está defendendo a investigação, eu acho correto, porque ela mandava e era conhecida mesmo nas entranhas do poder, era uma pessoa que, inclusive, viajava sem nome no avião presidencial. Tem uma larga experiência aqui, o PC Farias não tinha absolutamente nenhum cargo formal no governo Collor, mas todo mundo que queria resolver um problema no governo Collor procurava PC Farias. José Disseu, depois da primeira prisão, lá atrás, no Mensalão, que a gente achava que era o maior escândalo do mundo, que se revelou pequeno diante do que nós estamos vendo agora, ele ficou um tempão sem cargo nenhum e mandando no governo, e por isso foi condenado agora na Lava Jato, depois do Mensalão. Não tinha cargo oficial. Da mesma forma, o Palocci, fora do governo, que ele foi poderoso e tal, nomeado, mas mesmo fora de cargo formal, ele mandava. Então, a Rosemary mandava, isso era conhecido por aqui, todo mundo sabia, né? Eu me lembro que na CPI do orçamento, né, o PC ficou como aquela figura central. E o Antônio Hermílio de Moraes, um empresário super conhecido e respeitado, foi convocado na CPI para explicar tratações dele com o PC Farias no governo Collor. Num determinado momento, o senador Jabas Passarinho, presidente da CPI, que conhecia o Antônio Hermílio de Moraes, disse: mas o senhor, um grande empresário, respeitado, por que o senhor foi procurar o PC Farias? Por que o senhor não foi procurar o presidente Collor? O senhor tem estatura para procurar o presidente da República? Ele respondeu, eu nunca me esqueci, se o senhor, senador, for na presidência da República, chegando no palácio, entra no elevador e o assessorista pergunta: o que o senhor vem fazer aqui? Ah, eu vim resolver isso e isso. O assessorista do elevador fala: não, pode deixar que eu resolvo isso para o senhor. Aí você entrega a pasta para ele, minutos depois ele resolveu. Aí Antônio Hermílio fez a pergunta: da próxima vez, o senhor procura quem? É claro que é o assessorista, não o presidente da República. Então, Augusto, é para confirmar o que você disse. Perfeito. Aqui na República, esses fantasmas dos corredores têm sim poder. O poder é exercido por quem manda, independente até de cargos. Os cargos apenas legalizam ações e funções. Então, é preciso investigar. Agora, nesse caso aqui, a gente vê claramente de que o Ministério Público e os magistrados estão com medo da lei de responsabilidade fiscal. Estão com medo da lei do abuso de autoridade. E de tal forma eles estão movimentando aqui que alguns deputados dizem: olha só, o policial convive com um risco jurídico enorme. Todos os profissionais convivem com um risco jurídico enorme. Augusto, Felipe, nós aqui convivemos com um risco jurídico conhecido e assumimos isso. Existe o risco jurídico que os juízes e os integrantes do Ministério Público não querem nem ouvir falar. É como se juízes, eu não vou ficar à disposição de juiz, ou seja, juiz não acreditando em juiz. Então, assim, os riscos jurídicos, eles existem. Vamos confiar nisso, vamos confiar nas autoridades e na legislação.